A Medusa é uma das criaturas mais macabras que eu já conheci da mitologia grega. Eu me lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu tava jogando God of War, e cheguei na parte das medusas. E, cara, repentinamente começa uma batalha intensa. Corre pra lá e corre pra cá, e ela continuava na minha cola. Mas em minha defesa eu só tinha 8 anos de idade, e eu era só uma criança inocente jogando um jogo que não deveria. Pouco mais tarde eu conheci tanto as obras como os filmes de Percy Jackson, e adivinha, ela também estava presente lá. E eis aqui a Medusa da mitologia grega. Dizem que muito antes dela se tornar um monstro temido, a Medusa já foi uma bela sacerdotisa do Templo de Atena. Ela era conhecida por seus cabelos dourados e uma beleza inigualável. Porém, o seu destino mudou quando, segundo as lendas, ela atraiu a atenção de Poseidon, que digamos que a tomou para si mesmo dentro do templo sagrado. Esse ato enfureceu tanto a Atena que, ao invés dela punir Poseidon, ela lançou uma terrível maldição sobre Medusa, onde os seus cabelos se tornaram serpentes vivas e o seu olhar passou a petrificar qualquer um que cruzasse o seu caminho. Ela foi expulsa da sociedade e começou a ser temida por todos. Segundo a lenda, a Medusa passou a viver isolada em uma caverna remota. Muitos guerreiros começaram a tentar caçá-la para provarem a sua coragem. Mas, bom, digamos que todos que a encontravam tiveram o mesmo destino. Ao encontrarem com a Medusa, eles foram transformados em estátuas de pedra para então serem testemunhos da sua maldição. A Medusa já havia passado tanto tempo sozinha que ela mesma começou a se considerar um monstro do que uma humana. O fim de sua história veio com o herói Perseu, que, vestido de um traje escuro e um espelho, ele evitou olhar diretamente para a suposta criatura. E com um golpe certeiro, ele então a decapitou, levando a sua cabeça como uma espécie de troféu. E cara, pro vídeo de hoje acho que vocês já entenderam o caminho que eu quero seguir, onde a gente vai adentrar e explorar um pouco as criaturas da mitologia do mundo afora. E bom, dito isso, sente-se num lugar confortável, bote os fones de ouvido e vem comigo explorar as monstruosas criaturas da mitologia ao redor do mundo. Um espírito irlandês cujo grito anuncia a morte iminente. Na tradição irlandesa, Banshee é uma figura envolta em mistério e lamento. Conhecida também como a Mulher das Colinas das Fadas, ela não é exatamente um monstro, mas um espírito que anuncia a morte iminente. Sua aparição costuma vir acompanhada de um choro tão estridente e intenso que dizem congelar o sangue de quem o ouve. Algumas histórias citam que a Banshee surge para famílias específicas ligadas à antiga linhagem dos celtas, como um tipo de aviso inevitável de que uma suposta perda estaria próxima. A aparência dessa entidade varia conforme os relatos. Alguns dizem que ela se manifesta em forma de uma jovem, dona de uma beleza sobrenatural, com cabelos longos prateados e usando roupas verdes. Outras descrições a citam como uma anciã, com um rosto velho enrugado, coberta por um pano ou um manto escuro. Mas há algo comum em ambas as formas. Dizem que os seus olhos sempre brilham como se estivessem molhados por lágrimas. A Banshee não mata, mas a sua simples presença seria o suficiente para mergulhar os que estão no local em um desespero tão grande que levaria a uma tragédia posterior. As lendas contam que em noites silenciosas, especialmente durante nevoeiros ou tempestades, o choro de lamento da Banshee ecoa pelas colinas e vales. Aqueles que ousam segui-lo jamais encontram a origem do som, apenas um vento gelado e uma sensação de que estão sendo supostamente observados. Para o povo irlandês, ouvi-la não é um sinal de azar,
mas de um presságio inevitável, algo como uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O Wendigo é um ser canibal da mitologia algoquiana, associado especialmente à fome eterna e ao inverno. Entre as lendas mais sombrias do povo algoquiano, o Wendigo é um retrato da fome eterna e da corrupção da alma de um indivíduo. Segundo as tradições, dizem que a lenda nasce quando um ser humano, tomado pelo desespero da fome e no inverno rigoroso, recorre aos atos de canibalismo. Nesse ato, a sua essência humana é corrompida e ele se transforma em uma criatura alta e esquelética, com a pele esticada sobre os ossos. Ele passa a ter olhos profundos e torna-se então um ser impiedoso. Dizem que quanto mais carne o Wendigo consome, mais faminto ele se torna. Alguns relatos o descrevem como um espírito que vagueia pelas florestas, sussurrando ao ouvido dos viajantes para que se percam ao caminho e então se rendam completamente à loucura. Outras versões mostram o Wendigo como uma fera com chifres grelhados, misturando traços de humanos e de um cervo. Dizem que essa forma seria uma espécie de ligação com a natureza selvagem e implacável. O Wendigo também está ligado às tribos mais antigas algoquianas. Ele não é apenas uma história de terror, mas sim um tipo de aviso. Segundo as tradições da tribo, ele representa o perigo da ganância, da solidão extrema e da quebra com o laço dos humanos. Caçadores e viajantes eram instruídos a nunca andarem sozinhos durante as noites de inverno profundo, pois nas sombras das árvores cobertos por neve, poderiam haver um Wendigo, apenas ouvindo a respiração da vítima, esperando o momento em que a fome e o medo tomasse conta. O chupa-cabra, uma criatura latino-americana que drena o sangue dos animais, os deixando com corpos secos. O mito do chupa-cabra surgiu nos anos de 1990 na cidade de Porto Rico, mas a lenda rapidamente se alastrou por toda a América Latina, carregando com si um rastro de medo e de mistério. O seu nome, óbvio, vem de seu hábito que associaram que ele atacaria animais, especialmente as cabras. Ele sugaria todo o sangue do animal, deixando apenas para trás um corpo sem vida, marcado por feridas estranhas. As primeiras testemunhas descreviam a criatura como um ser com cerca de 1 metro de altura, com uma pele acinzentada ou esverdeada, com olhos vermelhos brilhantes e espinhos ao longo de suas costas. Com o tempo, as descrições começaram a variar um pouco. Em alguns lugares, o chupacabra era retratado como um predador reptiliano, com uma aparência quase que alienígena. Mas em outros locais, ele já era visto como um animal mais parecido com um cão magro, com uma aparência mais doentia. Apesar das diferenças, todas as versões compartilham a mesma informação inquietante, onde durante a noite a criatura atacaria os animais, sugando todo o seu sangue, deixando apenas corpos vazios. E cara, esse fenômeno gerou muita especulação durante os anos, tanto que tem até reportagens aqui no Brasil sobre essa suposta criatura, mas nada muito aprofundado. Mas mesmo com inúmeros relatos, nenhuma única sequer prova foi encontrada para então comprovar a existência dessa criatura. Nuklave, um demônio marinho escocês sem pele, com músculos e veias expostos que supostamente espalham pragas. Entre as lendas mais sombrias das ilhas de Orcade, na Escócia, vive uma suposta criatura chamada Nuklave, uma criatura marinha que, diferentemente dos outros monstros,
Nunca demonstrou sequer uma vez misericórdia. Ele é descrito como uma fusão grotesca entre um cavalo e um homem. O seu corpo não possui pele, o que revelaria músculos, veias e tendões expostos que estão supostamente latejando como se estivessem vivos. Sua cabeça é desproporcionalmente grande, com um único olho brilhante no centro de seu rosto. Temido por pescadores e agricultores, o Nuklave é associado a pragas como secas e algumas doenças. Dizem que ele cavalga pelas praias e campos durante as noites que estaria ventando, espalhando destruição por onde ele passa. Segundo a lenda, não há acordo, oferenda ou prece que o acalme. Ele é um ser de puro ódio que está supostamente contra a humanidade. Alguns acreditam que ele tenha nascido de ressentimentos antigos contra aqueles que ousaram habitar as suas ilhas. Apenas uma coisa pode parar o Nuklave, e pasmem, a água doce. Dizem que a criatura jamais cruzou um rio ou um lago sequer, o que em muitos casos dava às suas vítimas uma oportunidade de escapar. Claro, se no meio do percurso eles acabassem encontrando um corpo d'água, mas caso contrário, as coisas não seriam boas. Camazotz, um deus morcego da mitologia dos Maia, ligado especialmente à morte e sacrifícios humanos. Na mitologia dos Maia, o Camazotz é uma entidade temida que combina características de um homem, de um morcego, e em muitos casos ele é associado à noite, à escuridão e aos sacrifícios. O seu nome significa literalmente morcego da morte, e ele habita Xibalba, dito como um sombrio mundo subterrâneo dos Maias, que, segundo a história, espíritos e deuses cruéis testam e punem os que ainda estão vivos. A criatura em si possui asas membranosas, garras afiadas e uma boca repleta de dentes cortantes. O Camazotz é descrito como um caçador silencioso que simplesmente ataca suas vítimas sem sequer dar um aviso, em muitos casos decapitando as suas vítimas com um único golpe. Kelpie, um espírito aquático da mitologia escócia que atrai as suas vítimas para então se afogarem. Nas lendas da Escócia, o Kelpie é um espírito das águas que se manifesta na forma de um cavalo negro reluzente e que supostamente habitaria rios e lagos, e ele atraria viajantes desavisados com uma forma majestosa e uma promessa de uma montaria fácil. No entanto, aqueles que se atrevem a montar no Kelpie acabam presos para todo sempre em suas amarras invisíveis. Logo em seguida, sendo arrastados para as profundezas das águas geladas, onde o espírito da criatura revela sua verdadeira natureza, uma criatura traiçoeira e um tanto mortal. Algumas versões da lenda dizem que o Kelpie pode chegar a assumir formas humanas, muitas vezes manifestando-se como um homem encantador perto de margens de rios, apenas para atrair as suas vítimas e então afogá-las. Dizem que o seu poder está diretamente ligado à água. Além disso, acredita-se que um simples arreio de couro feito de crina do Kelpie é capaz de domá-lo, o que revelaria uma fraqueza escondida sobre a sua natureza perturbadora. Para os antigos escoceses, o Kelpie é mais do que uma mera lenda. Ele é um símbolo ou uma espécie de aviso para respeitar os rios e lagos, e até mesmo o símbolo de uma criatura que esconde perigos inimagináveis.
Tikbalang, uma criatura das Filipinas com um corpo humanoide e uma cabeça de cavalo que supostamente engana os viajantes. Nas profundas florestas das montanhas das Filipinas, o Tikbalang é uma criatura lendária que combina traços humanos e o de um cavalo. Ele tem um corpo alto e esguio, pernas de um cavalo e uma cabeça equina. Ele é conhecido por pregar peças nos viajantes desavisados, muitas vezes os confundindo e os fazendo se perder em meio ao caminho. Segundo a lenda, diz que o Tikbalang adora se esconder entre as árvores e usar sua astúcia para enganar quem se aventura sozinho em meio às matas. Alguns contos da história afirmam que se alguém conseguir capturar um dos pelos dourados do Tikbalang e o amarrá-lo em meio aos braços, terá o controle sobre a criatura e poderá fazer com que ela o guie em segurança pelas florestas. Mas detalhe que isso não será nada fácil. O Tikbalang é rápido e inteligente e tem um humor estranho a humanos que tentam domá-lo. Mas apesar das travessuras, o Tikbalang não é visto como uma ameaça mortal. Ele tá mais para um tipo de guardião brincalhão e astuto que testa a coragem e respeito dos meros viajantes. Nas antigas lendas das mitologias nórdicas, o Draugr é um dos mortos-vivos mais temidos de todos. Ele é uma espécie de zumbi ou fantasma corpóreo que retorna dos túmulos para assombrar os vivos. Diferentemente dos fantasmas comuns, o Draugr mantém o seu corpo físico original, que muitas vezes se torna apenas uma carcaça grotesca e podre, mas ainda assim, cheio de uma força sobrenatural. Dizem que os Draugr guardam seus tesouros com um extremo zelo, atacando qualquer um que tente se aproximar da sua sepultura ou o perturbe em seu descanso. Essas criaturas não apenas atormentam com a sua presença, mas também podem manipular o clima criando névoas e tempestades para confundir os viajantes. Além disso, o Draugr possui a capacidade de aumentar o seu tamanho de forma ilimitada, tornando-se em muitos casos uma ameaça colossal. Segundo a lenda, a aparição dessa criatura costuma ser motivada por rancor, ganância ou um forte desejo de vingança. Dizem que a sua fúria seria implacável contra aqueles que desafiam as suas maldições. Para os povos nórdicos, as histórias sobre Draugrs serviriam como um tipo de aviso sobre a importância de respeitar os mortos e manter certos rituais adequados de sepultamento. Ou caso contrário, o morto que deveria estar morto voltaria à vida. E bom, passando um pouco para o Brasil, uma criatura que dispensa apresentações, o Pé de Garrafa. O Pé de Garrafa é uma das lendas mais curiosas do folclore brasileiro e está especialmente presente nas regiões rurais do Nordeste brasileiro. Conta-se que essa criatura possui um único pé enorme e desproporcional, que, adivinha, teria um formato de garrafa, o que é justamente o que dá um significado a seu nome. Segundo a lenda, ele caminha silenciosamente pelas estradas desertas, deixando para trás uma marca profunda no chão. Dizem que a criatura teria o som característico do pé batendo e ecoando. Som esse que seria um aviso de sua presença. Dizem que o Pé de Garrafa aparece principalmente durante a noite, sempre perto de encruzilhadas. Ele gosta de pregar peças nas pessoas ou em simplesmente assustar quem ousa cruzar o seu caminho. Ninguém sabe ao certo de onde ele veio. Alguns juram que ele é um tipo de espírito de um homem amaldiçoado, condenado a vagar para sempre com aqueles pés estranhos. Akerrek, uma criatura esquecida pelo tempo, mas que nas sombras do Antigo Egito era temida como um verdadeiro presságio de medo.
Diziam que ele rondava os pântanos escuros próximos ao rio Nilo. Um monstro coberto de escamas com olhos que brilhavam no escuro e que dizem que eram capazes de paralisar qualquer um. Sua boca era repleta de dentes afiados e se fechavam tão rápidas que nem sequer davam uma chance à vítima. E bom, quando ele atacava, era sempre silencioso e imprevisível. Entre o povo egípcio, o Akerrek era mais do que uma simples ameaça. Ele era um guardião dos lugares proibidos, como templos esquecidos, ruínas submersas, margens sagradas. E bom, acho que vocês já entenderam. E caso alguém ousasse entrar onde essa criatura protegesse, não ia voltar para contar a história. Muitos povos antigos faziam oferendas a ele. Isso tudo numa tentativa de que a criatura não olhasse para suas aldeias. E bom, no outro lado do mundo, especificamente no Japão, a Jorogumo. À primeira vista, ela pode ser a mulher mais bela que você já viu, mas por trás daquele sorriso suave, há algo muito sombrio que ela esconde. A lenda conta que uma aranha muito velha, com um poder espiritual enorme, aprendeu a se transformar. E bom, digamos que a aranha usaria de sua transformação como uma armadilha para os desavisados. Viajantes solitários, principalmente homens, são um alvo da Jorogumo. Ela surge próxima de rios, florestas e outros lugares isolados. Ela possui um olhar hipnótico, uma voz doce e uma beleza. Bom, vocês já sabem. Suas vítimas, quando menos percebem, já estão presos em suas teias quase que invisíveis. E cara, quando isso acontece, infelizmente não há nada que se possa fazer. A Jorogumo não tem pressa. Ela gosta de devorar lentamente a sua vítima e ouvir até o último suspiro, até que chegue de fato o seu fim. A Ruizolt, da mitologia asteca, um ser com um corpo peludo, garras afiadas e cara, o mais perturbador, uma mão humana presa na ponta de sua cauda, pronta para agarrar e puxar qualquer um que chegasse perto demais dele. Dizem que ele espera pacientemente escondido sobre a superfície da água, até sentir o momento certo para então atacar. Quando a mão da cauda dele se fecha, não há uma maneira mais de escapar, e a vítima seria então arrastada até perder a sua consciência e ser levada para o mar, onde então o Arruizout faria a sua refeição. E cara, para dizer que ele não deixa rastros, na verdade a lenda conta que ele apenas deixa o rosto da pessoa para então apodrecer. Bom, no Brasil, Egito ou na Grécia, seja onde for, não tem como escapar. Desde os primórdios de tudo, já era falado de criaturas perturbadoras. Sejam com deuses protetores, seres monstruosos, o terror sempre esteve enraizado em todas as culturas. E claro, eu poderia passar o dia inteiro falando de criaturas mitológicas, mas por agora, eu mereço um descanso. Bom, por agora eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu Mano Pink e até o próximo vídeo.